Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa necessaire aqui para vocês. Então ela tem uma tampinha e nessa tampa tem esse bolso. E aqui tem um elástico que eu posso colocar, né, alguns pertences. Aqui também eu coloquei dois bolsinhos. E tem essa tampa que eu vou conseguir tampar os meus produtos aqui embaixo. Aqui no ateliê também eu tenho outras peças. Tem esse conjunto de necessaire, que é aquela famosa que a gente usa aqui, o ferrinho. Então eu tenho a grande, tenho a pequena com essa técnica de patchwork, que eu tenho as duas peças em patchwork. Na peça maior eu coloco dois zíperes, né, para facilitar a abertura, e na menorzinha eu tenho um cursor só. Então vamos à nossa aula de hoje. Para fazer essa necessaire eu cortei duas vezes essa parte da tampa, que eu começo pela tampa. Então aqui eu cortei as duas menores e as duas maiores. Uma eu já costurei e a outra também eu vou marcar o meio, vou fazer um pequeno pique e vou costurar aqui do outro lado do meu tecido, direito com direito aqui, eles se encontram assim para depois encontrar avesso com avesso. Então aqui eu vou alfinetar e vou costurar. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Aqui eu já vou colocar os dois juntos, tecido do corpo e tecido do forro. Então aqui eu ponho dessa forma e aqui eu já vou fazer uma costura só. Eu já costurei, agora eu vou fazer um pesponto. Agora eu vou passar o cursor. Eu já costurei, aqui tem o direito do meu tecido. Então eu vou passar o cursor e cortar o excesso do zíper. Agora aqui eu tenho mais um tecidinho de forro, então eu vou colocar esse meu tecido aqui, que eu preparei para os bolsos, sobre o lado direito do tecidinho. E vou prender com pontos em zigue-zague em toda a volta. Esse tecido aqui do bolso eu vou centralizar sobre o feltrinho. E vou passar um pouco de cola spray aqui. Então aqui eu já posso tirar o excesso do feltrinho. Então aqui eu tenho o outro lado da minha necessaire, que é essa parte aqui onde eu mostrei, que essa aqui é a parte do forro.
Aqui eu posso também fechar com viés, ou eu posso costurar e desvirar, como eu fiz na mala para criança, a mala Thomas. Agora eu vou preparar a tampinha que fica dentro da necessaire. Então eu cortei uma vez no feltrinho estruturado, para que ele fique bem assim firme essa tampinha, e 2 vezes no tecido. Aqui eu colei. Agora eu vou fechar em toda a volta com viés. Vou fazer um acabamento aqui com o viés. Aqui o meu viés não é suficiente, então aqui eu posso emendar mais um pedacinho. Aqui eu já cortei, então aqui eu vou colocar os bracinhos como se tivesse com os braços cruzados, um para lá e outro para cá. E eu vou fazer uma costura para unir os dois. Então aqui eu emendei e vou costurar o meu viés para fazer um acabamento na tampinha. Então aqui eu estou preparando essa tampinha aqui que eu fiz com viés. Aqui também eu coloquei 2 bolsinhos. Aqui também eu já preparei. Essa tem 5 de largura e 10 de comprimento. Então aqui eu vou desvirar o meu viés. Aqui eu vou dobrar, e aqui também eu já posso costurar esse acabamento, mas eu posso marcar aqui o meio também e costurar ele aqui dentro. Vou marcar meio e meio para ficar bem centralizadinho. Aqui, esse aqui. Então aqui eu vou costurar esse meu retângulo aqui. Então aqui eu já costurei, eu posso fazer esse acabamento no final. Então vou montar a minha peça. Aqui eu vou deixar ele reservado e vou montar o anel. Aqui também eu costurei o zíper em toda a extensão desse anel que eu vou formar para eu fechar a bolsa. Vou costurar agora o lado do forro, que eu vou colocar direito com direito o tecido e avesso do zíper. Vou colocar aqui um alfinete e vou costurar pelo lado do tecido que está estruturado com o feltrinho. Agora eu vou trazer esse tecido pro direito e vou pespontar em volta do zíper. Pespontei em toda a extensão, agora eu vou passar os cursores. Então aqui eu costurei, pespontei,
Então, aqui eu costuro só o tecido de corpo e vou deixar o zíper solto. Agora eu vou colocar o tecido de forro, direito com direito. E aqui também eu só costuro o tecido do forro. Agora eu posso costurar zíper e tecido do corpo tudo junto. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. O tecido do forro fica solto. Agora o tecido do forro. Então, eu vou trazer ele pra cá, fazer uma manobra aqui com ele. E agora eu costuro este do forro com o tecido de forro também, direito com direito. E aqui então eu desviro este lado que eu formei. Aqui eu posso entrar mais um pouquinho, ver se costura ficou um pouco diferente. Então, aqui eu formei um anel, eu vou marcar meio e meio. Faço um pique. Agora, para montar essa tampa, o passo dela é muito fácil, muito simples. Ou eu posso já colocar aqui e fechar com viés, ou eu posso costurar e desvirar, como eu fiz na bolsa Thomas. Então, aqui eu vou colocar o fundo eu costuro, o forro do corpo da bolsa está solto, então eu vou costurar, marcar meio e meio. E a parte também superior eu vou fechar com viés. Então, eu vou trazer ela pro lado avesso e vou centralizar tudo aqui juntinho. Então, aqui tem acabamento nas laterais. E nessa parte do comprimento não precisa ter acabamento. Porque aqui eu vou costurar aqui nessa outra lateral da tampa. Isso. E aqui ela vai ficar assim pra tampar aqui os meus pertences. Então, aqui eu vou costurar direito com direito. Este lado aqui, que tem essa alcinha para trás, eu vou centralizar. Aqui eu vou fechar com viés, então aqui eu posso costurar tudo junto. Então, vou alfinetar e vou costurar. Essa tampinha fica para trás. Agora eu só preciso do corpo da bolsa. Aqui também eu já posso centralizar a parte da tampa e costurar tudo junto. Primeiro eu faço a parte de cima, depois eu faço a parte de baixo. Aqui, vou alfinetar.
vou alfinetar também do outro lado. E aqui eu vou costurar em toda a volta. Então, aqui eu costurei em toda a volta. Vou costurar também a parte do forro. Então, aqui costurei a parte do forro. Agora eu vou desvirar e fazer o acabamento à mão. E já apresento a necessaire prontinha. Porque o acabamento à mão demora um pouco. Então, vou desvirar, vou fazer o acabamento. Então, aqui está pronto a minha necessaire com serviço de mão. O forro está aberto. Eu fecho também com pontos à mão, pontos invisíveis. E aqui é só fechar a necessaire. E aqui está pronta. Então, se você gostou desta aula de hoje, eu também tenho outras necessaires e também tem carteiras. Como no começo da aula eu falei das necessaires, aqui eu tenho algumas carteiras. Então, aqui tem essa carteira, ela também tem o vídeo no canal do YouTube, também tem essa carteira das borboletas, também tem essa carteira grande aqui que pode usar até para uma festa também, as duas, né? Se você gostou dessas e das outras peças que temos aqui no ateliê, é só se inscrever. O telefone é o 50420145. E para você que mora fora de São Paulo e não tem como fazer a aula, é só ligar e fazer o seu pedido. Eu te mando o projeto em qualquer lugar do Brasil. Um beijo, tô te esperando.